Processos geológicos endógenos e as cidades. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC UFMG. Processos endógenos. Os processos endógenos são assim classificados por serem impulsionados por forças advindas do interior da Terra, tais como correntes de convecção, movimentos da tectônica de placas, como divergência, convergência, subducção e transcorrência de placas tectônicas e magmatismo. Os principais processos endógenos são terremotos, tsunamis e vulcanismos. Então vamos ver agora cada um e como esses processos interferem na vida das pessoas que moram em uma cidade. Terremotos. Terremoto é um processo de geração e propagação de ondas sísmicas no interior e na superfície terrestre e que pode ter proporções catastróficas. Quase totalidade da atividade sísmica do planeta ocorre nos limites de placas litosféricas, como terremotos interplacas. Mas, embora menos frequentes e com menor intensidade, pode haver terremotos também dentro de uma placa, e aí chamamos de terremotos intraplacas. Os sismos intraplacas são raros, ocorrem até 30 a 40 quilômetros de profundidade na crosta, e também são de magnitudes baixas a moderadas. Quando um terremoto é de baixa intensidade, chama-se de abalo sísmico ou tremor de terra. Mas a origem e a natureza são exatamente as mesmas, diferindo apenas a extensão da área de ruptura. Esta figura mostra as localizações aproximadas de eventos de terremotos de terra ao longo da fronteira entre as placas de Nazca e América do Sul desde 1990 até 2014, ou seja, são terremotos induzidos pelo movimento de subducção das placas. Este mapa é um resultado de uma compilação desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Cornell. Para medir os terremotos, nós temos alguns tipos de escalas. Vou apresentar aqui a escala Richter. O que significa a escala Richter? A escala, ela gradua o terremoto de acordo com seus efeitos. Por exemplo, valores menores do que 3,5 significa que o terremoto não é sentido, mas é registrado. Entre 3,5 e 5,4, o terremoto frequentemente é sentido, mas só causa danos menores. Já entre 5,5 a 6, o terremoto ocasiona danos ligeiros a edifícios. Entre 6,1 a 6,9, pode ocasionar danos severos em áreas muito populosas. Entre 7 e 7,9, terremoto maior, ou seja, causa graves danos. E 8 ou mais do que 8 é um grande terremoto. Pode destruir totalmente as comunidades nas proximidades do epicentro. A outra escala, também muito interessante, é a escala
de Mercalli, que também trabalha numa escala de 1 até 12 com os efeitos do terremoto. Assim, o número 1 significa que o terremoto não é nem sentido. 2, sentido por pessoas em repouso ou em andares superiores de prédios altos. Já o 3, há uma leve vibração e alguns objetos pendurados balançam. 4, a vibração já é moderada, como aquelas vibrações causadas por máquinas fazendo terraplanagem. As janelas e louças chacoalham e os carros balançam. 5, já pode ser sentido fora de casa, é capaz de acordar pessoas. Pequenos objetos e quadros caem. 6, é sentido por todos. Provoca deslocamento de mobílias e danos como quebras de louças e vidraças e rachaduras de rebocos. 7, percebido por pessoas que estão dirigindo. Quem sente tem dificuldade em permanecer de pé. Chaminés, ornamentos arquitetônicos e mobílias se quebram. Sinos de igreja tocam. Há grandes rachaduras em rebocos e alvenarias. Algumas casas desabam. Galhos e troncos se quebram. No número 8. Solos úmidos sofrem rachaduras. Torres de água elevadas e monumentos, por exemplo, são destruídos. Estruturas de tijolos, casas de madeiras frágeis, obras de irrigação e diques sofrem grandes danos. Já no número 9, há rachaduras em solos, causando crateras de areia, construções de alvenaria não armada desabam, estruturas de concreto frágeis e tubulações subterrâneas sofrem danos. O número 10 implica em desabamentos e rachaduras que aparecem muito espalhadas no solo. Há destruição de pontes, túneis e algumas estruturas de concreto armado. Há danos na maioria das alvenarias, barragens e estradas de ferro. 11. Os solos sofrem distúrbios permanentes. E 12 é praticamente fatal. Dano total. E agora, olhando essa imagem, qual é a magnitude deste temor, considerando a escala de Mercalli? Este mapa mostra, nessas circunferências vermelhas, os sismos com magnitude acima de 5,5 desde 1973 ao longo do planeta. Então, são onde ocorreram sismos com magnitude acima de 5,5 desde 1973. Já esses círculos amarelos mostram as cidades globais com mais de 1 milhão de habitantes. Então, podemos ver aí esta relação entre a localização das grandes cidades ou dos grandes centros urbanos e a localização das áreas suscetíveis a terremotos de grande magnitude. O tamanho do círculo significa quanto maior o círculo, maior a magnitude. Assim como, quanto maior o círculo amarelo, mais populosa é a cidade ou o centro urbano. Então, podemos ver aqui na América do Sul que a parte leste da América do Sul não tem muitas cidades que podem ser afetadas por grandes terremotos. Já a parte oeste da América do Sul já tem grande risco das cidades serem afetadas por terremotos. Então, podemos olhar aqui, né, a Europa, a Ásia, corre bastante risco. E tem também o famoso Círculo de Fogo, né, perto ali
do Japão, onde a gente tem centros urbanos que são frequentemente afetados por terremotos. Continuando aqui. Já este mapa mostra onde ocorreu os 50 maiores terremotos no mundo, desde 1900 até 2010. Os 10 maiores estão em amarelo. Todos eles ocorreram em limites de placas convergentes, mostradas aqui em azul. Então, podem ver aonde ou onde tivemos os 50 maiores terremotos do planeta, sempre perto de zonas de convergência de placas tectônicas. Esta figura já mostra os 50 terremotos mais mortais. O tamanho do ponto é dimensionado para o número de mortes. A figura mostra os terremotos ocorridos desde 1900 até 2010. Reparem que esses terremotos ocorreram principalmente em um cinturão de latitude baixa, através do Caribe, Mediterrâneo, Oriente Médio e leste da China. O primeiro terremoto mais mortal, denominado #1, foi na China, na cidade de Tangshan, com magnitude de 7,5 e ocorrido em 1976, com 255 mil mortes. O segundo, #2, ocorreu na Sumatra, com magnitude de 9,1 em 2004, com 228 mil mortes. E o terceiro, ocorrido no Haiti, com magnitude 7, em 2010, com 222 mil mortes, Com exceção do #2, ou seja, o evento que ocorreu na Sumatra, em que a maioria das vítimas foram causadas pelo tsunami devastador consequente, e não pelo tremor do terremoto. Nenhum desses eventos foi particularmente grande em magnitude, conforme mostrado pelo código de cores na figura. Já os dois maiores eventos registrados, o terremoto de 1960 no Chile e o terremoto de 1964 no Alasca, registraram, respectivamente, 1.655 e 124 mortes. Já o número de mortes ocasionadas no terremoto do Chile em 2010 foi de 300 pessoas, embora tenha sido o quinto maior terremoto já registrado no período. Obviamente, houve uma quantidade enorme de danos, perdas econômicas e muitas dores de cabeça com esses grandes eventos. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nem sempre um terremoto de grande magnitude foi o causador do maior número de danos ou mortes. Então, a consequência de um terremoto, claro, está atrelado à sua magnitude, mas também, como já discutimos nesse curso, a vulnerabilidade dos centros urbanos, a vulnerabilidade das pessoas, a concentração da população, a tipologia das edificações e também as questões de gestão, como falta de monitoramento e treinamento da população para enfrentar desastres decorrentes de sismos que não são controlados pelo homem. Agora vamos falar de tsunami. Tsunami pode ter várias origens. Podem ser originados por
Tremores sísmicos ou terremotos no assoalho oceânico, seria o maremoto, por diatrofismo e ou vulcanismo, principalmente, deslizamentos com grandes avalanches submarinas em áreas de taludes de plataforma continental, geralmente provocadas por abalos sísmicos, até por impacto meteorítico. Podemos ter tsunamis. Vamos ver então alguns tipos. Aqui nós vemos neste vídeo um terremoto ocasionando tsunami. O que acontece? Especialmente em zonas de subducção, os terremotos causam tsunamis por causa do deslocamento do assoalho oceânico. Ou seja, com o deslocamento do assoalho oceânico, pode haver a elevação de uma das placas. Esta elevação, ela vai reduzir a profundidade do leito oceânico e vai também deslocar com isso grande volume de água, ou seja, o movimento de um grande volume de terra, como estamos vendo aqui, no fundo oceânico, desloca também um grande volume de água. Esta água acima do ponto em que a terra foi deslocada. O que significa que o volume de terra ocupa o espaço onde a água costumava estar. Então, o volume de água deslocado gera as ondas. Vamos ver novamente? Então, o deslocamento do volume de terra com o movimento subducção desloca também um grande volume de água que vai se propagar em ondas de grandes proporções. Viram? Outra forma de ocorrer o tsunami são com erupções vulcânicas e deslizamentos de flancos de vulcões do fundo ou de ilhas oceânicas. O deslizamento da massa que sai do vulcão ou a lava provoca também deslocamento de massas de água e causam tsunamis, como estamos vendo aqui neste vídeo, nesta animação. A lava fluindo para fora do vulcão desloca a água no seu entorno, assim como também as explosões e o material movimentado da explosão ocorrida no flanco do vulcão. Aqui um exemplo de tsunami provocada por deslizamentos de terra subaquático. O deslizamento de terra causa tsunamis quando são grandes o suficiente para afetar a água acima deles. À medida que o deslizamento de terra acontece, ele puxa a água acima do local do deslizamento para baixo, fazendo com que a água apareça na superfície e se espalhe como uma onda. Então, o deslizamento aconteceu, ele puxou a água acima dele para baixo, gerando uma onda que vai até a superfície. Vamos ver de novo. Acontece o deslizamento e a água é puxada para baixo. Isso gera um impacto que vai na superfície, gerar uma onda que vai invadir a costa.
Aqui um outro exemplo de deslizamento de terra subaquático causando tsunamis, quando são grandes o suficiente para afetar a água acima deles. Então, estão vendo o deslizamento e a onda de água que se formou a partir do ponto onde houve o deslizamento. A água é puxada para baixo e depois gera uma onda. Esta imagem simula a partir do ponto onde foram geradas as ondas de tsunamis que viajam e se espalham pela superfície oceânica. Esta animação simula o tsunami de 1946, ocorrido no Oceano Pacífico, na região do Alasca. Então, o foco foi aqui e as ondas estão propagando ao longo do Oceano Pacífico, causando tsunami no Alasca. Se o terremoto, erupção do vulcão ou movimento de massa for muito intenso, a onda gerada pode ser muito grande. Grandes tsunamis geralmente começam nas profundezas do oceano, onde um grande volume de água pode ser deslocado. Conforme a onda se aproxima da costa, ela fica mais alta à medida que o oceano se torna mais raso. Se a água recuar ou se afastar da costa após um terremoto, é sinal de que um grande tsunami pode estar a caminho. Então, cuidado! Vejam esta simulação. Ocorre o deslocamento da massa de água e a onda se propaga, e assim que o fundo oceânico fica mais raso, em função aqui da plataforma continental, a onda vai ficando cada vez maior e vai se quebrar na costa. Aqui nós temos ilustrações de grandes tsunamis que destruíram cidades. Um caso muito divulgado foi um terremoto que aconteceu no Chile em 1960 e as ondas se propagaram até o Havaí, ou seja, 10 quilômetros de distância do epicentro, e causou grande destruição. Assim, tsunamis podem ter centenas de metros de altura e viajam muito rápido. Isso significa que eles podem ser perigosos mesmo para as pessoas que não estão na praia. Tsunamis podem ser extremamente destrutivos e podem derrubar edifícios inteiros. Agora vejam essa imagem de um tsunami causando destruição de grandes edificações. Bom, então o que podemos fazer para prevenir as populações sobre
o risco, o perigo de tsunami, uma vez que vimos que um terremoto ou um vulcanismo pode ocorrer em uma área muito distante do local que será afetado pelas ondas decorrentes de um tsunami. Então, temos que usar os recursos. Aqui nós temos um satélite, o MISR, Multi-Angle Imaging Spectroradiometer. É uma ferramenta da NASA que observa tsunamis do espaço. Tem 9 câmeras, todas apontadas em direções ligeiramente diferentes. Conforme o satélite passa por cima, ele tira 9 fotos do mesmo ponto de diferentes ângulos. Então, ele pode ir acompanhando a movimentação das ondas. Esta série de fotos do MISR foi tirado em 6 minutos, em 26 de dezembro de 2004. Ela mostra ondas de tsunami quebrando na costa sudeste da Índia. O MISR pode ver a luz do sol refletindo em ondulações e ondas. Satélites que só olham diretamente para baixo não podem ver estas ondulações. Isso é uma vantagem do MISR. Estas imagens ajudam os cientistas a entender como funcionam os tsunamis. Quanto mais aprendemos sobre tsunamis, melhor podemos prever onde e quando e quão forte será o tsunami. Dessa forma, as pessoas podem ter avisos suficientes para fugir e ficar seguros. Assim esperamos. Esta figura exibe a simulação do resultado do colapso de 500 quilômetros cúbicos do flanco do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, que causaram tsunami. Então, como vocês podem ver, aqui há o mapa de acordo com o mapa das ondas, né? Sendo em vermelho as ondas que estão para cima, em azul as ondas que estão para baixo. Então, autodepressão, autodepressão. Então, o mapa mostra a sequência de propagação das ondas do tsunami até atingirem a Flórida. Então, foi lá nas Ilhas Canárias e mostra que com 2 minutos do escorregamento do flanco do vulcão, onde estavam as ondas, com 5 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, já está bem afastado, 3 horas. Aqui nós já estamos vendo América do Sul, América do Norte, e são 6 horas, e sendo que foi aqui o escorregamento do flanco do vulcão Cumbre Vieja, e com 6 horas onde que as ondas estavam. E aqui um zoom da Flórida, mostrando a chegada das ondas na costa da Flórida. Vamos ver com mais detalhe essas imagens. Então, com 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas e um zoom com 9 horas na Flórida. Este mapa mostra causas de tsunamis confirmados ao longo do Oceano Pacífico. O triângulo vermelhinho são tsunamis provocados por erupção vulcânica. Os círculos brancos são tsunamis provocados por sismos. Os quadradinhos marronzinhos são
tsunamis provocados por deslizamento de terras. E, interrogação, obviamente, tsunamis com causas desconhecidas. Então, a gente vê a grande quantidade de registro de tsunamis ao longo do Oceano Pacífico, onde nós temos o Círculo de Fogo, em que nós vimos também que é o ponto onde ocorrem vários terremotos e também vulcanismos. Aqui é a mesma coisa, só que no Oceano Índico e no Mar Mediterrâneo. Então, temos aqui tsunamis que foram causados por terremotos, causas desconhecidas, vulcanismo e movimentos de massa. Assim como aqui também, bastante movimento de massa, muito também em função de vulcanismo e terremotos. E aqui no Mar do Caribe, onde a gente vê alguma responsabilidade de tsunamis por vulcanismo, mas a maioria é de sismos, e uma única aqui com deslizamento de terra. Como prevenir os tsunamis? Existem formas de prevenção que, atualmente, estão disponíveis para diversos países. Essa prevenção é feita por meio de equipamentos, como vimos o satélite, e também equipamentos que podem captar e identificar a formação e a propagação dessas ondas. Isso permite que os governos adotem planos de escape, deslocando as pessoas das áreas de risco antes do fato acontecer, salvando assim inúmeras vidas. A destruição ainda é inevitável, uma vez que se trata de um fenômeno natural com uma grande massa de água muito veloz. A grande questão dos processos endógenos é que nós, humanos, não podemos controlar o processo. Então, nós temos que controlar os danos. Aqui é uma imagem de uma praia do Havaí. Vocês estão vendo aqui um sistema de alarme. Quando há um alerta de tsunami, o alarme é acionado para que as pessoas abandonem o local e fujam de acordo com uma rota de fuga que existe bem demarcada nas áreas urbanas. Falando, você está em área de tsunami, siga por aqui, você está saindo da área de tsunami, e uma rota para que as pessoas possam se dirigir até os locais mais seguros. Então, vocês estão vendo que esse sistema é alimentado por um painel solar e esse sistema de alarme tem ao longo de quase todas as praias da costa havaiana. Aqui é no Chile, onde eu estou mostrando para vocês a sinalização de uma via de evacuação de tsunami. É uma rota em que as pessoas devem seguir adiante para se protegerem caso ocorra tsunami no local. Então, existem várias sinalizações nas ruas e, acionado o alarme, as pessoas devem acompanhar e seguir essas rotas. Aqui é uma ilha japonesa, Okushiri, onde é possível ver algumas áreas que são plataformas de segurança para as pessoas se protegerem de tsunamis. Ou seja, são áreas elevadas construídas especificamente para a segurança das pessoas. Então, existe a rota de fuga mostrando aonde tem estas plataformas e as pessoas podem correr até lá, se dirigir ou com carro ou a pé, dependendo de onde estiverem, para se protegerem da elevação, né, da inundação que as ondas vão
provocar aí em função do tsunami. Então aqui tem as placas que sinalizam essas rotas de fuga. Então, para onde seguir, né? Para onde seguir e onde que estão esses pontos seguros para as pessoas se abrigarem durante o tsunami. Então, qual a distância desses pontos para que as pessoas se abriguem dos tsunamis. Então, esta é a rota de evacuação ou rota de fuga para proteção das pessoas aonde há tsunamis. Agora vamos falar de vulcanismo. O desenvolvimento das áreas urbanas, rurais e infraestruturas de lazer e animação em torno de vulcões ativos tem um aumento significativo nas últimas décadas. Afinal de contas, os vulcões são lindos e o entorno do vulcão geralmente é utilizado para o turismo. Conheço muitos vulcões também que servem de estação de esqui, pois eles são elevados e favoráveis à formação de camadas e camadas de neve. As regiões vulcânicas, predominantemente localizadas ao longo de zonas costeiras ou constituindo ilhas, oferecem condições propícias ao crescimento econômico e a uma melhor qualidade de vida, fruto do estabelecimento de atividades turísticas e do fato de a riqueza dos solos vulcânicos potenciar a agricultura e a sustentabilidade das regiões. Por outro lado, a atividade vulcânica é um dos perigos naturais de grande impacto socioeconômico, ao afetar grandes áreas do domínio terrestre, marítimo e aéreo, atingindo simultaneamente pessoas, animais, edifícios e infraestruturas básicas, bem móveis e terrenos. Aqui é uma foto da cidade de Pucón, no Chile, que vive às margens do vulcão Vila Rica, que é ativo. Todos os anos, as erupções vulcânicas provocam, de forma direta ou indireta, mortes de pessoas e animais, desaloja milhares de famílias e causa impactos no meio natural e nas aglomerações humanas. Quando o vulcão entra em erupção, ele expele, além do magma, que é a lava vulcânica, o piroclasto, ou material piroclástico, que são as partículas sólidas lançadas no ar e na superfície. Esse material pode ter tamanhos variados, ou seja, podem ter tamanho de pó ou até blocos de rochas, causando destruição, mortes e grande perigo. Esta imagem que vocês estão vendo é um registro da erupção do vulcão St. Helens, ou Santa Helena para a gente, nos Estados Unidos, que causou muitas mortes. Esta erupção ocorreu no ano de 1980. Quanto mais fino o piroclasto, maior a sua capacidade de ser levado pelo ar a grandes distâncias. Há registros de cinzas de vulcão que se espalharam por milhares de quilômetros do local da erupção. Por si só, esta é uma circunstância que amplia a dimensão dos impactos. Nós temos notícias de tempos em tempos de mortes em função de erupções vulcânicas. Esta, então, é uma notícia que ocorreu de um acidente que ocorreu na Nova Zelândia, onde 5 mortos e vários feridos em função da erupção de um vulcão. Quando eles estavam na ilha, visitando a ilha e vendo o vulcão, de repente houve a erupção do vulcão, como vocês podem ver. E os blocos
de rocha, né, as cinzas vulcânicas e os piroclastos atingiram diversas pessoas, muitos feridos e muitos desaparecidos. Assim, as cinzas vulcânicas, elas são duras, abrasivas e não se dissolvem na água. Essas propriedades podem causar ainda mais complicações para os seres humanos. Com a redução da visibilidade nas vias terrestres e aéreas de meios de transporte, além de provocar danos aos veículos, trens, aeronaves e escuridão por dias, até meses. Os gases e cinzas lançadas nas erupções vulcânicas podem gerar impactos na qualidade do ar e interferir também na temperatura do planeta. Podem poluir o ar por vários dias ou até meses, causando perturbações ao tráfego aéreo, como ocorreu em 2010 na Islândia, com a erupção do vulcão. Agora vocês me desculpem, mas como eu falo esse nome? Eyjafjallajökull. É o melhor que eu posso fazer para falar esse nome do vulcão islandês, que ficou famoso em 2010 porque atrapalhou a vida de muitas pessoas. Mais de 70% dos gases vulcanogênicos são vapores de água e CO2. Entretanto, outros gases e aerossóis podem ser encontrados e são nocivos para a saúde, tais como dióxido de enxofre, ácido sulfúrico, sulfureto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio, arsênio, mercúrio, sílica, radônio, alumínio, rubídio, cádmio, chumbo, magnésio, cobre, zinco, entre outros. Aqui vocês estão vendo a capa de um guia, de uma revista, em que a população que mora às margens de vulcões são preparadas para os riscos à saúde resultantes das cinzas vulcânicas. É um guia para a população. O vulcanismo. Quando o vulcão entra em erupção, pode então haver liberação de gases. E tudo isso agrava o efeito estufa, uma vez que as partículas em suspensão formam uma barreira para o retorno da radiação solar para as camadas mais altas da atmosfera. Assim, provoca o aumento da temperatura nos locais afetados. Entre os gases vulcânicos e as cinzas liberadas pelos vulcões, nós vimos que há também emissão de enxofre. O enxofre, quando se conecta às moléculas de água, ele pode transformar em ácido sulfúrico, que, se precipitado na superfície terrestre, pode gerar danos como a chuva ácida. Esse fenômeno é capaz de provocar impactos na agricultura, corrosão dos veículos e dano à saúde das pessoas, obviamente.
E aí, vocês estavam com saudade deles? Alguém me pediu para que eles voltassem, mas eles estavam escondidos, afinal, não é fácil ficar perto de vulcão, ou em áreas com tsunamis, ou em áreas com terremotos, não é isso? É melhor ir para a toca ou ficar bem escondido. Ainda sobre vulcanismo. A lava expelida pelos vulcões, combinado ao material piroclástico, pode causar danos e contaminação do solo. Então agora nós vamos focar na lava. Antes a gente falou mais sobre as cinzas. A lava, ela pode cobrir grandes áreas. Ela pode soterrar a infraestrutura urbana, ela destrói moradias e ela destrói os solos, pelo menos enquanto a lava está queimando, resfriando, queimando tudo, depois ela resfria e forma uma crosta de basalto vesicular, de vidro vulcânico, que é muito difícil, praticamente impossível plantar sobre estas áreas. Aqui vocês estão vendo nascendo alguma vegetação, aproveitando umas fendas, umas trincas no basalto que se formou aqui, mas não dá mais para plantar. Esse é um caso muito interessante que eu pude observar no Havaí, quando fui lá em 2013. As áreas em que a lava invadiu ficaram destruídas e os terrenos ficaram cobertos por essa camada de basalto vesicular. Bom, os moradores, eles saíram do local, perderam suas casas. Aqui algumas casas que não foram queimadas, que ainda estão lá, mas elas tiveram sorte, que a maioria das casas foi queimada. E aí eles tiveram que arrumar outras formas de sobrevivência, porque não podiam mais plantar e aproveitar os seus terrenos. Isso ainda quem ficou com as casas. Mas o interessante é que o governo manteve aquelas pessoas a propriedade do terreno. Então eles começaram a explorar a área turisticamente para poder sobreviver. Outra coisa é a poluição das águas por esses materiais, que pode causar uma ramificação de outros problemas, como desaparecimento das cidades, falta de água para a agricultura, mortandade de peixes e animais que bebem essa água contaminada ou são atingidos pela lava quente. Aqui nós temos um conduto conhecido, outro nome complicado de falar, Puuo, entenderam? Puuo é um nome havaiano. O conduto do Puuo está em erupção desde 1983 também. E essa lava que vocês estão vendo escorrendo aqui se dirige para o centro urbano, ali próximo. E aqui vocês estão vendo toda a área destruída já pela lava. E essa erupção tem sido constante aí desde 1983. Aqui vocês estão vendo a lava passando por cima da estrada, queimando a vegetação, queimando tudo. Aqui uma simulação do avanço da lava sobre uma cidade, né, praticamente a cidade inteira destruída, que é aquele cenário que eu mostrei na fotografia. Isso é na Ilha Grande do arquipélago havaiano, e o Puuo, é um conduto do vulcão Kilauea. Aqui é uma imagem do vulcão Etna, na Sicília, mostrando o grande centro urbano que contorna e que vive às margens do vulcão Etna. Um ponto turístico muito importante na Itália, mas que também... Neste vídeo, nós temos aí uma imagem de satélite da Sentinela,
onde é possível ver o vulcão Etna em erupção. Dando zoom, e aí vocês vão ver o centro urbano. Olha quantas craterinhas, quantos condutos secundários. Vejam como está perto do centro urbano. Olha a trilha para subir no vulcão. Tem muita gente lá perto. E isso é a vulnerabilidade. Ainda sobre vulcanismo, faço uma pergunta para vocês. O que acontece quando a lava encontra o gelo? Eu não disse que a maioria dos vulcões são muito altos e por isso há neve quase que permanente no cume de algum deles. E quando há erupção e a lava derrete a neve? O que vai acontecer? Mais uma consequência. Tsunami. Quando tudo estava pesado demais e a voz dentro insistia em gritar, ela segurava o grito. Em seu silêncio, desabafava com os pés, criando tsunamis em poças de água.